Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala de problemas de saúde, tudo que envolve o nosso corpo, a nossa mente, sempre no oferecimento de Unicred, a sua instituição financeira cooperativa, e de Uniodonto, o seu sorriso é único. Hoje nós vamos falar sobre lesões esportivas e tudo que gira em torno disso. Para isso, nós trouxemos dois profissionais muito ligados à área para esclarecer uma série de dúvidas que tenho certeza que você, por aí, deve ter sobre esse tema. O Bruno Melo, fisioterapeuta, pós-graduado em terapia manual e postural, pós-graduado em fisiologia do esporte e do exercício, fisioterapeuta do Uberlândia Esporte Clube por mais de 5 anos, titulação e aprofundamento no método Dry Needling, e proprietário da Clínica Física Fisioterapia Esporte e Saúde, onde atua. Dr. Wilson Costa, ortopedista, coordenador de ortopedia do Mater Dei Santa Genoveva e também do Uberlândia Esporte Clube. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Bruno, Wilson, é um prazer muito grande tê-los aqui conosco em nosso Doses de Saúde de hoje. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Muito prazer obrigado. é nosso. Bom, para a gente começar o nosso papo, as lesões mais comuns são entorses, contusões, distensões, estriamentos e contraturas musculares. No geral, cada modalidade esportiva tem a sua particularidade quando se trata de lesões. As contusões variam desde a região afetada até a gravidade do problema. Dr. Wilson, certas lesões são tradicionalmente consideradas lesões esportivas, provocadas por esportes, obviamente, podem também ocorrer em pessoas que não participam de esportes, como donos de casa, pedreiros e tudo mais. Sim, sem dúvida, né? Porque o esqueleto, a gente está sujeito a lesões a todo momento. A gente vê, muitas vezes, donas de casa que, no simples limpar um piso, escorregam e tem lesões de ligamento cruzado, que são lesões comuns em atletas, principalmente de futebol. A gente vê, por exemplo, pedreiros com lesões por movimentos repetitivos. Às vezes, um profissional que assenta pisos faz lesões meniscais por hiperflexão do joelho por um período prolongado. Então, as lesões esportivas não são um privilégio dos esportistas, digamos assim. A gente encontra muito também na população em geral. O simples fato de andar e se expor ao trânsito, você está sujeito a lesões esportivas, entorses, lesões musculares. Então, não é um privilégio de atletas. A gente vê frequentemente também no consultório pacientes sedentários até com lesões. Na verdade, o sedentarismo até agrava essas lesões, né? Muitas vezes o atleta, mesmo que exposto aos riscos, quando tem a lesão, ele tem uma reabilitação, uma recuperação mais fácil do que o sedentário. O corpo já está treinado. Exatamente, é um paciente já mais propenso a ter uma melhor recuperação e reabilitação, né? E aí, Bruno, como é que você vê isso? Bom, na visão fisioterapêutica, Orley, o que a gente vê quando a gente lida com a clínica é aquilo que o Dr. Wilson falou. Aquela mesma lesão, ela é recorrente em pessoas atletas e não atletas. Bom, isso que ele mencionou, o fato de movimentos repetitivos trazerem as lesões e a recuperação de atletas serem mais rápida, na maioria das vezes, até pelo fato do treinamento. Então, aquele atleta ele tem uma memória muscular, uma propriocepção de um movimento muito melhor, uma noção corporal muito melhor. Então, a resposta frente ao tratamento de determinadas lesões ela é muito mais ágil, visto que pessoas não praticantes de esportes... Não, vamos mudar. Não praticantes, não. Pessoas que não praticam ou praticam esportes com a menor intensidade. Elas vão ter uma recuperação mais lenta, isso levando muito em conta o estilo de vida, movimentos repetitivos, posturas inadequadas nas atividades diárias, isso tudo está presente nas lesões. E na hora da recuperação, a conduta ela pode mudar um pouquinho.
por isso vai muito de uma avaliação bem feita antes de traçar determinadas condutas. O aquecimento nessa história toda é muito importante, né? É fundamental, né? Qualquer prática esportiva, o aquecimento, ele vai propiciar uma melhor dinâmica da articulação, da musculatura. O alongamento também faz parte disso. Então, assim, é fundamental para qualquer atleta, seja ele profissional ou amador, que faça um aquecimento bem feito antes das atividades físicas. Isso previne muitas lesões, sem dúvida nenhuma. Aumenta a vascularização e já ativa, né, a musculatura. Exatamente. A falta de prática para determinados exercícios e também a prática equivocada de exercício. Fazer exercício errado. Aí a presença de um personal é importante, né? Com certeza. É muito frequente. A gente encontra, às vezes, muitas lesões por falha na execução, falha na prática. Às vezes, o paciente tem o equipamento adequado, tem, por exemplo, uma academia bem montada, bem estruturada, o tênis correto, tudo correto, mas muitas vezes falha na execução. E muitas vezes por falta de um profissional acompanhando, né? O profissional de educação física. No movimento e na sobrecarga. Exatamente, às vezes, né? A pressa de ganhar musculatura, que é hipertrofiar rápido, põe uma carga excessiva, executa mal feito e acaba... E o tiro sai pela culatra, né? Que gera uma lesão que vai, na verdade, atrasar mais o processo dele. Isso eu tenho visto muito na clínica, principalmente com pacientes jovens. Então, isso sim, a gente sempre recomenda, isso é tanto uma recomendação nossa, ortopedia, certeza que do Bruno também, a gente sempre recomenda, ao iniciar uma atividade física, procurar o profissional adequado, o educador físico experiente, que possa ajudá-lo, né, na condução. E, obviamente, fazer uma avaliação pré-esporte, né? Uma avaliação cardiológica. Por vezes, uma avaliação ortopédica também é recomendada, não é uma questão obrigatória, porque muitas vezes o paciente não tem nenhuma lesão, o próprio educador físico conduz muito bem, claro. Mas uma avaliação cardiológica sempre é importante, né? Vídeo... a fatalidade que tivemos recentemente, né, do atleta profissional que teve uma morte súbita, né, praticamente no Morumbi dentro de campo, né? Então isso é muito importante. Está acontecendo muito esse tipo de coisa. Eu acho que a demanda hoje do atleta profissional é muito alta, então o nível que se exige fisicamente é muito alto, então a gente tem que ter cuidado, mas isso vale para o amador também, né? É a competição interna, né, dos clubes, né? É uma coisa... Exatamente. A disputa por vaga, né? Por posição, ela é estressante. Isso. Então, isso a gente entra até num outro assunto. Trabalhei muito tempo com o Uberlândia Sport, com o CAP. Atualmente, não estou num time profissional, mas trabalhei durante mais de 8 anos com o time profissional. O que a gente vê é a disputa por posição, principalmente no futebol, ela acontece assim, acirrada. E, às vezes, o atleta acaba escondendo uma lesão com medo de perder a posição. Sim. Então, ele, com aquela dificuldade, ele vai, sobrecarrega, até que uma hora a lesão piora muito e não tem jeito. Então, acaba que isso dificulta um pouco, né? Mas isso é uma questão interna dentro do futebol e isso vai sempre existir. Eu acho que qualquer esporte coletivo, futebol, né? Isso aí a gente vê em qualquer esporte coletivo, né? No esporte individual é um pouco mais difícil, mas... no esporte coletivo a gente vê isso. Isso acontece muito. Quer dizer, faz parte, né? Inerente do ser humano querer conquistar seu espaço, manter seu espaço, né? Tem os atletas de alta performance, né? Que exigem também um cuidado bem maior, né? Claro, o não. corpo, essa coisa toda de se prevenir e tudo mais. Isso aí é individual, né? Tem atleta que tem mais, assim, o Cristiano Ronaldo, né? A idade que tá e o porte físico e a qualidade do movimento. Aí você já pega alguns outros atletas que, infelizmente, vai chegando a uma certa idade, eu não tenho a mesma... Eu acho que aí, sim, são várias variáveis. Né? A genética tem várias variáveis. Sim, são muitas variáveis aí que influenciam. Eu acho que genética, mental, a parte do foco, do cuidado, isso é muito importante, né? Porque a gente vê, às vezes, o atleta tinha uma genética boa, não se cuida tanto. Já outros, independente do que façam, vão ter lesões. Então, isso a gente vê muito frequente na nossa prática. Tem aquela turma que não se cuida também. Né? É boate, festa, aquela coisa que a gente vê aí dezenas de faz parte também gosta do meio. Do DM, né? Faz parte do meio do esporte, né? Sem dúvida. Mas você vê, o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Messi, eu, por exemplo, não vi notícia deles ainda em baladas. Exatamente. É uma disciplina muito grande, né? O cara vê que o cara investe na saúde.
Tem outros que já não são assim, né? Tem outros que preferem levar o cabeleireiro para a Copa em vez de levar um físio, um médico, né? Que nem eu falo, o Cristiano Ronaldo montou uma academia em casa, óbvio, né? Sim. Tem dinheiro para isso. E ele, nas férias, ele treina. Não é uma pessoa que... Então, quer dizer, é um foco muito... Chega a ser até uma obsessão. É uma obsessão. Isso que o mantém até hoje com a idade que está em alto nível, né? Sem dúvida. Você vê um outro que não é atleta, mas que tem uma disciplina, assim, eu não sei se vocês acompanham o filme, é aquele do Dwayne Johnson. O cara tem 54 anos, um porte físico imenso, e a cada viagem que ele vai, onde ele vai pro país que ele vai, ele leva quase uma academia inteira para ele manter aquilo lá. Quem é esse, Bruno? O pessoal conhece ele como The Rock, Dwayne Johnson. Sim. Você já viu qual que é? Dwayne Johnson. Então ele leva quase que uma academia inteira. Então quando a gente acompanha ele leva uma vida de atleta. O cara não é, mas leva uma vida eu acho que assim, de aquela atleta questão violenta, né? O esporte vicia, né? É verdade. É um vício bom, né? Viu o resultado, o cara continua, né? A liberação de endorfinas e tudo, isso aí gera um... O Schwarzenegger, ele era viciado, né? Em academia, peso, aquela coisa. Eu acompanhei. Tem uma série dele no Netflix, eu já vi alguma coisa. Schwarzenegger era uma máquina de academia. Ele não Ele admitia. chegou a ser Mr. Universo, Foi, né? foi. Mr. Olímpia. Ele foi... Acho que foi 6 vezes ou mais, parece. E até hoje, com a idade que tá, pratica atividade física. É importante, né? A constância, né? Nas academias, são comuns as chamadas lesões de grau 1. São estiramentos musculares, essa coisa toda. Também é falta de cuidado, né? Ou é normal isso? De certa forma, assim, diria que é até normal, né? As lesões musculares de baixo grau, o atleta vai conviver com isso, seja ele profissional ou amador. Na verdade, a hipertrofia muscular, ela se dá por microlesões, né? A gente tem microlesões nas fibras que recrutam diversos fatores lá que fazem que haja hipertrofia muscular. Então, é quando isso extrapola um pouco que gera lesão muscular clinicamente falando, que é a dor muscular que vai limitar o atleta. E, geralmente, o que a gente encontra em academias, em práticas erradas, é grau 1, não é uma lesão séria, mas acaba prejudicando a sequência da prática do atleta, né? Seja ele amador ou profissional. A gente vê, eu sou sempre gostei de academia, desde de jovem, essa coisa toda. E já estou caminhando para 80, eu acho que estou até mais ou menos. E eu falei aqui agora mesmo do Schwarzenegger. Eu vejo meninos, por exemplo, chegando na academia. Eu frequento muito ali na academia do Cajubá. E tem aquela meninada, né, que chega ali, já se olha no espelho, já se vê projetado lá na frente o Schwarzenegger. Né? Idade e peso. Às vezes sem... Muitas vezes sem orientação, né? Isso aí foi o que eu mencionei. Eu tenho visto isso muito na prática clínica. Esses adolescentes entre ali 16, 17, 18 anos... 18 anos já não é adolescente mais, né? Depende do critério, acaba sendo. Mas aí, assim, muita lesão articular. Ao invés de ser lesão muscular, lesão articular. Pelo fato da execução e sobrecarga. Então, o objetivo dele é hipertrofiar, melhorar o volume muscular, até por causa da estética. Então, resumindo, o objetivo principal é a estética. Aí, sobrecarrega demais, não consegue fazer a amplitude de movimento correta, porque o que vai dar hipertrofia é a amplitude de movimento, é a execução do movimento. É o músculo ir no máximo e no máximo para poder ter a hipertrofia. Faz mais curto, com muita carga, a sobrecarga é logo articular, de nível articular, aí vem as bursites, vem os tiramentos de cápsula, vem essas lesões por aquilo que a gente conversou, a falta de uma orientação. Até lesões cirúrgicas, né? Sim. Lesões de, por exemplo, tendão do peitoral, tendão do Ruptura bíceps, total, rupturas né? de patelar, isso a gente encontra, não é tão frequente, mas encontra. Principalmente relacionado ao uso de anabolizantes. Isso é um problema que a gente tem que ter cuidado, óbvio. Qual região, doutor Vinícius? A gente vê muito lesões tendíneas em usuários de anabolizantes. Óbvio, não estou entrando no mérito da questão terapêutica do paciente com indicação. Abordar isso um pouco. Óbvio que há indicações de uso de anabolizantes, claro, isso com o médico do esporte, o endócrino. Estou falando do uso estético, uso, digamos,
fins meramente estéticos. Esse que a gente encontra diversas lesões, principalmente tendões. O tendão não acompanha a hipertrofia. Exatamente, gerada, porque a musculatura tem hipertrofia, ele tem um ganho de força, muitas vezes ele usa carga excessiva, vai sobrecarregar o tendão, que não hipertrofia da maneira que o músculo hipertrofia, então gera uma sobrecarga. E essas lesões, na maioria das vezes, cirúrgicas. Então, isso é frequente na nossa prática clínica, na ortopedia, isso é rotina. Quando a gente faz um treino de musculação, ocorre a hipertrofia do músculo, foi aquilo que o Dr. Wilson explicou, que é as microlesões, que vão proliferação de novas células e, consequentemente, a hipertrofia do músculo. Isso ocorre também no tendão, não no mesmo nível, mas o tendão acompanha, o tendão é o que liga o músculo ao osso. Então, ele vai acompanhar aquela hipertrofia da musculatura. Não na mesma proporção, mas ele acompanha. No uso de anabolizante, o músculo cresce exageradamente, então o tendão não consegue acompanhar. A hora que o cara faz a contração, o tendão rompe. Uma analogia é querer puxar um carro com uma cordinha fina. Exatamente. Você tem que ter... É uma questão de equilíbrio, né? E essas lesões são graves, muito graves. Isso não é muito comentado, né? Nas academias. Só vê a parte do espelho, da estética, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Isso no consultório eu sempre oriento, mas nem sempre é fácil convencer A pessoa tem que entender que debaixo de toda aquela massa que tem ali tem um tendão. O tendão que aciona a articulação. Né? Então, toda a força que o músculo despeja, ele despeja sobre o tendão, que vai tracionar para que tenha um movimento. Então, muitas vezes a força é excessiva e o tendão não acompanha. Isso é frequente. Interessante. E não tem exercício para o tendão, né? É o mesmo, né? Na verdade, a musculação, de maneira geral, você tem um ganho, aumento do volume do tendão também. Isso é feito de uma maneira equilibrada, de uma maneira consciente, de uma maneira racional. Agora, quando a gente tem algum desequilíbrio por conta do uso de anabolizantes, que é mais frequente. Óbvio, isso pode acontecer também em quem não usa. Não vamos generalizar. Isso é uma coisa... Quem não usa não está a salvo de acontecer. Né? Por exemplo, é comum um paciente com meia idade, chegando aos seus 50, 60 anos, às vezes manter um nível de atividade muito alto e o tendão, com o passar dos anos, ele pode degenerar. Essa degeneração crônica também enfraquece os tendões. Mesmo depois de ele ter parado? A degeneração pode acontecer. Às vezes acontece do paciente pular um pulo simples, descer de uma cadeira, dar um pulo, rompe um tendão. São coisas que a gente às vezes encontra. Geralmente são pacientes com esse perfil, uma meia-idade, às vezes com sobrepeso. Tem uma predisposição antes, né? Mas aí é porque ele tem uma doença do tendão pré-existente. É outro mecanismo, né? A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Bom, as diferenças individuais da estrutura corporal podem tornar as pessoas suscetíveis a sofrer lesões provocadas por esportes ao exercer pressão sobre partes do corpo de forma desigual. Por exemplo, quando as pernas não têm o mesmo comprimento. Isso a gente vê bastante com a popularização do futebol, porque até pouco tempo o futebol era quase que um esporte masculino. Hoje as mulheres jogam futebol e isso é excelente, ótimo, a gente vê os campos com mulheres, homens, só que tem certas particularidades. São bem melhores do que uns marmanjos que tem por aí. Só que assim, a anatomia tem as suas diferenças, né? A anatomia do homem e da mulher. Estamos falando de fisiologia, né? Tem que deixar isso claro. Anatomia Na atualidade, deixar isso bem claro. Nada a ver com gênero, não é a questão. A questão assim, da biologia, né? A mulher tem o quadril mais largo, naturalmente. Isso faz com que
tenha certas alterações nos membros inferiores, principalmente relacionadas ao que a gente chama de valgo dinâmico, que no movimento de salto e queda, ela faz uma rotação interna do joelho. Isso predispõe muito a lesões ligamentares. Então, a gente vê proporcionalmente ao número de praticantes de futebol, entre homens e mulheres, o índice de lesão é muito maior nas mulheres. Né? Interessante. Isso é uma coisa que a gente está se deparando agora com a popularização do esporte, do futebol entre as mulheres. A gente está vendo muito isso. Mulheres com lesões ligamentares que antes eram muito mais comuns em homens. Então, quer dizer, uma coisa específica é uma coisa que a anatomia feminina predispõe. A atualidade pediu esse estudo, né? Antes não tinha esse estudo aprofundado, né? Pela falta de prática. Então, agora, com a popularização, pediu esse tipo de estudo, né? E aí tem se trabalhado também na prevenção, né? Então, trabalho de fortalecimento de glúteos, rotadores dos quadris, etc., né? Para que a gente minimize essas lesões entre os atletas. Minimize, né? Porque evitar é quase impossível, né? O atleta, ele algum dia na vida ele vai ter lesões. É onde a gente entra com jeito, o trabalho preventivo, né? Então, aqueles exercícios pliométricos, proprioceptivos, para poder alinhar o movimento o máximo possível. Você deixar o movimento mais uniforme e sem compensações possíveis. Para ver se evita esse tipo de lesão, mas... O que aí o Bruno tem uma larga experiência por conta do Berlândia Esporte. Eu estou lá menos tempo, eu estou há 2 anos, mas o que a gente atua muito, assim, isso aí, principalmente o departamento de fisioterapia, é na prevenção, né? A questão... o atleta... O trabalho de prevenção, às vezes, é muito mais... Ele fica mais tempo na academia, às vezes, que no campo. Isso tem ganhado força agora, né? Antes não era assim, antes era só tratamento. E né? só Agora... alguns profissionais ainda são mais da moda antiga, digamos assim, mas a tendência hoje do atleta ficar um bom tempo na academia na prevenção de lesões. Né? É o preparo, né? Outro perfil também, mudando um pouquinho de esporte, né, que a gente vê de lesões, você deve deparar muito com isso também na prática, são a questão da frouxidão ligamentar, né? Tem pacientes muito flexíveis. A hiperflexibilidade, né? Esses pacientes vão ter mais lesões, geralmente de ombro. É muito comum de luxações de ombro. E desgastes, né? E acaba que gera lesão do manguito e lesões muitas vezes, na maioria das vezes conservador, que aí o fisioterapeuta que vai conduzir, mas muitas vezes cirúrgicas também. Então, são condições que a gente não tem como mudar. Quer dizer, a frouxidão ligamentar é uma condição genética. A gente não muda. O que a gente faz o paciente... Aí vale a avaliação ortopédica e fisioterápica pré-exposição à atividade física. A gente identifica potenciais lesões inerentes ao indivíduo. Como eu disse, você tem frouxidão ligamentar, então você tem que ter um fortalecimento muito maior do manguito, do quadríceps. De acordo com aquele esporte. Exatamente, do que ele vai praticar. Né? Então, o Bruno, com certeza, também lida muito com isso. O manguito, eu sempre vejo o pessoal lá na academia. Isso. E esse aí é o mais básico, viu? Esse é o mais básico. Vai deixar o Bruno falar, mas tem um monte isso aí. Manguito. Vai lá, Bruno. Sobre essa questão ligamentar, foi aquilo aqui que o Dr. Wilson falou. Quando a gente pega esse tipo de paciente, então, por exemplo, o paciente que joga vôlei, então faz muito movimento, ou natação, faz muito movimento de abdução, elevação do braço, a gente olhando a anatomia articular do ombro, por exemplo, a articulação do ombro é uma articulação de maior calibre, assim como o joelho, quadril, mas é a que tem a amplitude de movimento maior do corpo inteiro. Então, o joelho vai fazer flex e extensão, o quadril faz outros movimentos, mas mais limitado, visto o encaixe entre um osso e outro ali. O ombro não. O ombro já é uma cavidade muito rasa e uma cabeça de encaixe muito grande. Então, quando o paciente tem uma frouxidão ligamentar, isso pode facilitar uma luxação ou subluxação, gerando outras lesões. Então, o que a gente faz é trabalhar a musculatura profunda. É o manguito rotador. Você fala, então a gente vai trabalhar essa musculatura profunda para tentar o máximo possível fazer a função que era do ligamento, que no caso ali tá frouxo, né? Tem o caso do ombro deslocar, né? O ombro ele sai, né? Sai do... Isso aí já contém uma lesão. Já é um caso mais grave, né? Aí é porque já lesionou. Aí sim, essa é a gente popularmente, qualquer contusão a gente chama de luxação, mas não é bem assim. O termo luxação, ele é um termo específico de articulações
ocorre quando a articulação desencaixa, digamos assim, de maneira grosseira. Sei. Então, quando o ombro de fato desencaixa, não é uma contusão. Então, isso é uma lesão grave. Para o ombro desencaixar, geralmente tem que lesar a cápsula articular, pode lesar manguito, ligamentos, entre outras coisas. Isso para qualquer articulação. A gente está falando especificamente do ombro, que é uma articulação mais instável, no qual isso é mais frequente. Geralmente, a gente tem 2 grandes perfis de pacientes com esse problema. São os pacientes que têm um trauma, por exemplo, queda de altura, um acidente motociclístico, no qual o ombro luxa. Foi Não abrupto, né? é uma lesão traumática, não é um paciente que tinha uma predisposição. Esses casos, geralmente, eles não tendem a ficar recidivantes, ficarem ocorrendo com frequência. Você faz o tratamento adequado para o momento, seja cirúrgico, seja conservador, aí depende de cada caso. Porém, os pacientes que lidam com a frouxidão ligamentar, a gente encontra uma recorrência disso. Que aí acaba sendo muito importante o trabalho fisioterápico e, por vezes, o trabalho, a indicação até mesmo de cirurgia, né? Isso a gente encontra às vezes. Tem os superatletas, né, que a gente chama. Eu tenho um amigo que pratica aquele Ironman, o homem de Esse ferro. é. Aquilo ali, para mim, é não sei, é diferente, né? Não? Ops. A formação física de uma pessoa dessa. Quando a gente lida com atletas, a gente não está falando só só do que ele pratica. A gente tem que ver também a composição corporal, Orley. Então, de acordo com o esporte que ele pratica, ele vai ter um predomínio de fibras diferentes. Então, tem atleta que, até dentro do futebol, a gente fala muito de futebol, que é o popular do Brasil, né? Mas dentro de campo, de acordo com a posição que o cara tem, ele tem um predomínio de fibra diferente. Não sei se Dentro da posição, dentro do campo. Você tem um predomínio. Geralmente de você fibra vai- Ponta esquerda, ponta direita, essa coisa. Não, toda. mais ou menos assim, o atleta que tem mais explosão, que tem mais arranque, Assim. aquele O que tem outro é mais lateral, que corre o corre campo lateral, inteiro, né? geralmente tem grupos musculares mais acionados do que outro. Interessante isso. E lesões diferentes também. Exatamente. Então, igual esse paciente aí, o do Iron, ele já tem, acho que ele tem um agrupamento misto, né? Porque ele precisa de potência para arranque e resistência. Mas é mais né? resistência, né? O Iron, ele trabalha, acho que mais a questão da resistência, que ele vai ficar, sei lá quantas horas, são 90 quilômetros de... Envolve É, mais Atleta. fibra vermelha. É um mais fibras triatlon brancas, mais. né? Assim, geralmente o atleta de explosão ele tem mais fibras vermelhas. Fibras brancas. Ou, desculpa, né? fibras brancas que são fibras de ação explosão. rápida, de explosão. Porém, elas têm despejam muita força, mas elas têm fadiga rápida. Enquanto as fibras vermelhas elas têm uma tendência a não fadigar tanto, porém entregam menos potência. Só para você ter uma noção, Orley, quanto a isso, é só você pegar atletas corredores. Tem um corredor maratonista, lembra? Aquele lá é mais magrinho, o músculo com menor volume. Faz 40 quilômetros. Exatamente. Isso. Tem aquele de O 100 metros velocista, rasos, né? né? O velocista. Tem a perna bem mais volumosa, porque é um músculo de arranque, mas aí ele vai fadigar. Então é só aquela disparada. O outro não, o outro vai manter O aquele que a gente ritmo. na questão do superatleta é que você pode fazer o que for, que você não vai conseguir fazer o Usain Bolt virar um maratonista. Exatamente. É da anatomia dele, da constituição física dele. Interessante. Mas E e o o Brasil contrário? não tem muito isso ainda, né? Esse estudo aprofundado para direcionar, né? Se a gente vê países de primeiro mundo, Nos Estados Unidos é muito isso. Nos Estados Unidos é forte. Você né? vê a criança lá, você já direciona. Essa criança tem as extremidades longas, pode ser um bom nadador, tem mobilidade. Então, tem todo um estudo feito e ao longo do desenvolvimento da laboratório criança e mesmo. adolescente, e ele é direcionado para o esporte que ele tem mais aptidão. Na Goste ou própria não. escola já faz isso, né? Goste ou não, né? E vocês, voltando um pouquinho do Iron Man, que eu sou meio fascinado com essa coisa. Eu acho que aquilo ali é gente do outro planeta. Sobre-humano, né? É. Coisa... Não é qualquer um. Não. Não é querer, né? Não é a pessoa Não é querer, acordar não é amanhã e querer. querer praticar, né? Isso aí é o que a gente fala sobre os atletas. Você tem que ter aquela questão da constituição física mesmo, né? Questão muscular, questão articular, questão mental, que é muito importante, né? Para o esporte individual, o esporte de concentração. Imagina um atleta horas e horas, ele sozinho ali, o que passa na cabeça dele, a dor que ele tem que superar. Muitas vezes o limiar de dor O muda, né? individual manda demais, Demais, né? né? O psicológico. O cara, ele tem que ter uma concentração muito boa para ele saber o que ele vai passar no dia seguinte.
E não Se só ele no dia vai seguinte, porque esperar. durante a prova também, as lesões vão ocorrendo. As Sobre- dores articulares, dores musculares. E ele tem que superar aquilo e o mental conta muito. Demais. A corrida vicia. Desculpa, Bruno. Não, eu só ia falar diretamente. O psicológico influencia diretamente no rendimento do atleta. A corrida vicia. Vicia. Respondendo, sim, a corrida vicia. Ela libera endorfinas, né? Que é um neurotransmissor que dá sensação de prazer. Então, é aquela famosa assim, você acorda com preguiça, nossa, hoje eu não vou correr, tá frio, tá meio chuvoso. Mas você pensa, mas eu vou me sentir tão bem depois de correr que eu vou correr. E vai, e corre ali, depois é aquela sensação de missão cumprida, então, Mas vicia mesmo. Eu acho que essa dúvida acontece só no início, né? Porque depois a pessoa fica tão bem, fisicamente ela se sente tão bem, não só pro esporte, mas para os afazeres diários. Isso. Tipo, não tem fadiga, tem predisposição, tem força de vontade, e acaba que o físico pede aquilo. Então, assim, independente, depois que você tá com um certo nível, aí acabou, né? Vou falar da gente, assim, eu ortopedismo, mas eu gosto. Corrida nem tanto, mas eu gosto de pedalar. É um hobby, uma coisa que eu faço. Assim, e por vezes é difícil sair. Você vai pedalar, sai 6 da manhã, frio, aquela época de frio, época chuvosa. Você vê a cama quentinha, um sábado, um domingo, você pensa, nossa, trabalhei a semana inteira, podia descansar. Mas quando você imagina o prazer que vai dar depois, a sensação de bem-estar e a disposição que dá para você seguir com o final de semana ou o dia. Então, assim, é uma coisa que realmente vicia mesmo. A caminhada É um também vício bom. Na Na verdade, qualquer atividade, ela tem a liberação de endorfina, entre outros neurotransmissores, que dão uma sensação de prazer. Aí, dependendo da intensidade de cada indivíduo, você tem o nível de liberação. Mas qualquer atividade, desde uma simples caminhada até o Ironman, né? Lembrando que a bike aí, você já começou pedalando no nível que você pedala Claro, hoje. Isso é aos poucos, Não, e eu né? tô longe de ser dos melhores. Assim, eu sou amador do amador. É mountain bike. Mountain bike, gosto. Mas, assim, é um prazer que satisfaz tanto que a gente não sente. Passa logo o cansaço, o frio. Hoje eu estive com um amigo meu, o Leonardo Pacheco. Amigo, Ele é jornalista. Conheço, grande. Ele chegou dos Estados Unidos agora, esses dias. Leonardo Pacheco, ele tem altas histórias no pedal. Vou expor um pouco pedalou. dele aqui, ele não vai ficar bravo. Nós já foi na Ásia, no Vietnã, Europa. Ele chegou dos Estados Unidos agora, onde Sim. pedalou 1.000 quilômetros. Eles têm um grupo de amigos que faz esses pedais, não sei de quanto em quanto tempo. Tem inclusive um amigo ortopedista, Gustavo Gontijo, Sei. que também vai. Ele também é cirurgião de joelho, assim como eu, então a gente tem esse contato aí com a turma. Já pedalei algumas vezes, assim, com eles, mas eles praticam mais eles gostam dessas viagens, turismo, ecoturismo, cicloturismo. Exercícios como a musculação para a terceira idade. O que é melhor? São os dois, a caminhada ou a musculação? Ou ambos? Eu diria ambos. Aí você tem que entender lesões associadas, porque o idoso, muitas vezes, vai ter uma artrose de joelhos, uma artrose de quadris, às vezes, problemas de degeneração discal na coluna, que são as hérnias de disco. Então, você tem que entender, primeiramente, possíveis lesões pré-existentes, para direcionar a atividade adequada. Isso tem que ter uma avaliação do ortopedista, do educador físico, do fisioterapeuta, para a gente direcionar. Mas, de maneira geral, sempre a associação é o mais adequado. Porque o ganho muscular, a hipertrofia muscular, ela vem associada ao ganho de massa óssea.
Então, a musculação, ela aumenta a massa óssea. Também. Então, no tratamento da osteoporose, osteopenia, é fundamental a musculação. O efeito piezoelétrico, né? E também a atividade de impacto, a caminhada ou corrida, também ajuda no ganho de massa óssea. Então, a associação é sempre bem-vinda, levando em consideração, claro, lesões que o paciente possa ter. Orley, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a prática de atividades aeróbicas, ela tem que vir acompanhada de uma atividade anaeróbica. Sim. Visto que a caminhada é baixo impacto, mas ela tem impacto. Então, se o paciente tem uma lesão na coluna, uma lesão no quadril, joelho, a caminhada por si só, ela vai ser prejudicial, acredito, né? Então, se ele fazendo um trabalho de estabilidade associado, e vai muito melhor. Por isso, casar os dois, né? Na verdade, não acho que dá para comparar um ou outro. Tem que ser unidos, Sim. né? Então, tanto é que todo atleta de alto nível ele pratica musculação junto. Tem o treino na academia junto, independente do esporte que ele faz. Sim, aí é o treino direcionado para o que ele pratica, né? Exatamente. A intensidade vai ser de acordo com a prática dele, mas tem. Então, assim, o idoso não é diferente. É a mesma O coisa. correto é o quê? É um trabalho aeróbico e anaeróbico associado, sempre sob supervisão. Isso é muito importante. Né? Eu Sob vejo lá na supervisão, isso aí a gente tem que dar ênfase nisso, né? Eu vejo lá na academia, por exemplo, tem gente lá de 84, 89 anos. Tá lá, claro, malhando devagarzinho, bonitinho, pouco peso, aquela coisa toda. Mas você vê que o cara tá inteiro. Isso. Como se Olha, diz. a massa muscular, ela tem uma relação direta com a longevidade, com expectativa de vida. Eu li um estudo esses dias Pouco tempo, sobre inclusive, membros questão de- inferiores, É uma né? ressonância, feita uma ressonância no paciente. Eu vi esses dias também o De estudo. membros inferiores, né? Infelizmente, no dia eu não aprofundei no estudo, eu vi só a capa. Eu vi também só a chamada dele. Uma só... ressonância, mostrando uma ressonância no paciente ativo, uma ressonância de coxa. Do paciente ativo e do paciente inativo de 60 e poucos anos, não lembro a idade exata. Um quase que só gordura, uma massa muscular ínfima. O outro, uma massa muscular hipertrofiada. Com certeza, a expectativa de vida é muito maior no paciente que tem maior massa muscular. Porque isso demonstra que tem uma melhor mobilidade, um melhor preparo cardiovascular, preparo respiratório. Então, hoje a gente indica a musculação para o idoso para ele viver mais e melhor. Não é só estética. Não, longe de ser estética, né? É. Fala assim Acho que pro também. idoso estética, pra ele nem totalmente tá pensando, segura- Mas isso é verdade. Esse estudo aí foi ele que eu vi mesmo. Era a comparação de membros inferiores. Fala assim, inclusive, que ajuda no combate à demência, né? Sim. Por conta da circulação de sangue, não sei. Exatamente. O nível da demência eu vou deixar para os colegas geriatras e neurologistas aprofundarem a discussão para eu não cometer aqui gafes aqui, porque não é muito a área. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a gente tem uma melhora cognitiva, melhora do humor, porque a demência vem muito associada à depressão. E a gente sabe que a atividade física ela é fundamental no tratamento da depressão. Depressão e transtornos de ansiedade, entre outros. Então, com certeza, a atividade física ela vai ser benéfica nisso aí. Dá mais segurança também para a pessoa, né? E é por esse fato que a atividade física constante, ela melhora a capacidade intelectual e comunicativa do paciente. Da pessoa, né, na verdade. Uma pessoa que pratica atividade física, ela tem essa predisposição ao pensamento mais rápido. Não foi um estudo que eu vi há pouco tempo, eu também só vi essa chamada dele sobre isso. As pessoas que praticam atividade com frequência, ela tem uma capacidade cognitiva melhor do que uma pessoa não praticante. Então, pode casar com o fato futuro, né? De diminuir a demência. Não, e, né? por As exemplo, chances de demência. questão de sobrevida. Um paciente que pratica atividade física, ele tem uma massa óssea melhor. Ele está menos propenso a fraturas, fraturas de quadril, que a gente vê muito em idosos. E isso é sabido que um paciente idoso que tem uma fratura de quadril, o índice de mortalidade dele nos próximos 5 anos é mais de 50%. É histórico. Ou isso, seja, um paciente de 65 anos que quebrou o quadril, dentre os pacientes de 65 anos que quebram o quadril, metade não vão estar vivos em 5 anos. Isso é impactante. Isso é impactante para as questões do próprio paciente, questões familiares. Podemos ter pacientes acamados. O custo para o sistema público de saúde também, né?
Então, quer dizer, a atividade física, ela é tão benéfica que ela vai prevenir até isso. É um paciente que vai fraturar menos, que vai andar melhor, que vai se locomover melhor. Então, são questões que a gente tem que enfatizar. Atividade física, sempre. É muito importante. Nós discutimos aqui antes do programa entrar no ar a questão ligada à pronação. Pronação excessiva, ou seja, movimento de rotação interna dos pés quando estes tocam o chão, que pode causar dor nos pés e nos joelhos. Como é que é esse lance de pronação? Vamos lá. Pronação, sim, é um movimento, né? Tem um Certo. movimento de supinação, no qual você... No caso do membro superior. Supinação, pronação. Nos pés, a mesma coisa. Você tem a supinação quando você faz esse movimento com o pé e a pronação ao contrário. O movimento de pronação, ele geralmente está associado à frouxidão ligamentar, a gente vê muito. Um paciente com antiversão do colo femoral e muitas vezes se associa com o joelho em valgo, que é o joelho em tesoura, que o pessoal fala, Sei. que é o joelho entorto para dentro. E nesses pacientes, a gente comumente tem lesões de tornozelo, lesões condrais, lesões ligamentares. Pode desenvolver artrose dos tornozelos. A gente tem muito desenvolvimento de transtornos patelofemorais, com artrose também dos joelhos. Então, é uma alteração da dinâmica de todo o membro inferior. Que começa no quadril e vai finalizar lá no pé. Fica torto. Ele, na verdade, é uma condição genética, na maioria das vezes. A não ser quando você tem trauma, fraturas que podem desenvolver isso. Mas, geralmente, é uma condição genética associada à frouxidão ligamentar e o que a gente chama de antiversão do colo femoral. Que o quadril é uma coisa que não consegue ver. Isso aí é no exame físico e exames de imagem. O quadril ele tem uma angulação diferente do habitual. Ele é mais rodado interno. Então, o paciente, ao andar, ele tende a fazer a marcha rodada interna. E o pé compensa isso fazendo a pronação. Aí faz o que a gente chama de pé chato, que antigamente era conhecido por liberar os recrutas do exército, né? Livra o cara do exército. Exatamente. Aquela, levanta o pé. Não, seu pé é chato, tá liberado. Ô, gente, nosso papo tá maravilhoso. Eu queria que vocês ficassem à vontade aí para falar mais sobre nosso tema de hoje, lesões esportivas. Fica à vontade, Bruno. Mais algum esclarecimento? Que por Bom, acaso ficou? eu acredito que assim é mais para recomendações. Então, a pessoa que está pensando em iniciar uma atividade física, para ela sempre procurar um profissional. Foi aquilo que a gente conversou no início, né? Pode ser... O ideal é uma interação multidisciplinar, né? Então, um ortopedista, o cardiologista, o físio ou o educador físico. O educador físico, ela tem que ter ele do lado durante a prática de esporte, principalmente se a gente fala de musculação. Então, é sempre começar o esporte de forma mais segura possível, porque não adianta a pessoa iniciar nessa vida de esporte, a prática de esportes, sendo que por ações inconsequentes ela vai ter que parar. Tem um voo curto, né? Então não adianta. Então o ideal é que ela já previna isso, né? A gente vê isso muito. Isso eu vi muito com a febre que foi o beach tênis. O beach tênis aqui na região virou uma febre. Hoje deu uma diminuída, mas a gente viu muito. O beach tennis. Por ser um esporte muito democrático, que o paciente não precisa ser um atleta para dar conta de jogar beach tênis. É relativamente fácil jogar de maneira básica, né? Lógico que não estou falando dos profissionais que têm um nível de... Com certo tipo de limitação, o cara vai bem. Mas a gente vê muito isso. Então, assim, às vezes pacientes que não estavam preparados fisicamente, com hipotrofia muscular, desequilíbrio muscular, sobrepeso, isso gerou uma onda de lesões que os consultórios, a gente até fala, já estava na recepção dos consultórios, os pacientes, você foi beach tênis também? O meu também. Não, a gente brincava que ia levar cartão para essas escolas de beach tênis, essas quadras que abriam, já deixava cartão lá. Procurava. Então, assim, o que ia acontecer? O que é o recado disso? Eu acho importante. É você se preparar para a prática para o esporte que você quer praticar. Porque muitas vezes a gente está com sobrepeso, quer perder peso, aí o paciente compra o tênis lá mais caro, compra roupinha e tal, e começa a correr. A corrida é assim, né? Aí vai lá, machuca o joelho, machuca o tornozelo, dói a coluna. Então, muitas vezes, ele tem que tentar emagrecer para correr, E correr não igual correr para técnica emagrecer. também, né? Então, assim, aí é o acompanhamento do ortopedista, do cardiologista, do endócrino, do nutricionista, do educador físico, do fisioterapeuta, para que evite essas lesões, que muitas vezes são simples, você trata
de maneira mais fácil, mas outras vezes são lesões graves. Às vezes até problemas cardiológicos. Então, Sim. assim, o recado é: procure sempre se preparar para fazer a atividade que você vai fazer. Procure a orientação profissional, que o profissional vai saber te direcionar para que você minimize a chance de uma lesão e tenha o melhor rendimento, a melhor satisfação possível, né? Senão é uma prática esportiva que não vai nem começar direito. Né? É o voo curto, né? Voo de galinha, né? Voo de O famoso galinha. voo de galinha. Bruno, Dr. Wilson, foi um prazer muito grande Prazer foi tê-los nosso. aqui conosco. Prazer. Agradeço a Prazer oportunidade. mesmo. Conversa das mais proveitosas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço Obrigado. o convite. Você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.